Pois é, meus queridos, para a gente discutir a ideia de campo elétrico, eu primeiro quero te mostrar uma coisa. Vocês concordam que se eu pegar uma carga elétrica positiva, isolada de tudo ali, dá para sentir a presença dela, né? Como é que eu faria para sentir a presença dessa carga elétrica positiva? Eu poderia pegar uma carga de teste, positiva também, e segurar ela aqui nas proximidades dessa carga. Eu ia perceber ela sendo repelida, tudo bem? Eu ia perceber ela sendo repelida. Se eu soltasse ela aqui, eu perceberia ela sendo repelida para cá. Logo, eu posso desenhar, fazer linhas indicando para onde iria uma partícula positiva abandonada no entorno dessa partícula aqui. Eu faria uma linha aqui, deixa eu ver, solta aqui, ela vai para lá, eu faria uma linha aqui, se eu soltar aqui, ela vem para cá. O nome dessas linhas são linhas de campo elétrico. Observem que eu fazendo essas linhas, eu dou uma noção para quem está olhando, para onde partículas positivas iriam se fossem abandonadas aqui nesse entorno. Logo, se eu tiver uma partícula negativamente carregada, se eu for usar uma partícula de teste positiva, as partículas, em vez de repelidas, seriam atraídas. Por isso que as linhas de campo ficariam desse jeito. O que eu estou te dizendo então com essa informação? Eu só estou comentando contigo que as linhas de campo representam a trajetória de uma partícula positiva. Representam a trajetória de uma partícula positiva abandonada na linha de campo. Deixa eu ver se eu entendi então, professor. Quer dizer que se tu soltar a partícula na linha, ela obedece a linha. Se tu soltar ali onde não tem linha, ela não vai. Não, ela vai. Se eu soltar a partícula positiva ali, ela vai. Ali ela vai. Eu só não vou continuar desenhando para não infartar. Aí a vida acaba e a gente não sai daquilo ali. Ou seja, eu vou desenhar poucas linhas para não ficar uma coisa muito absurda. E, professor, se a partícula for negativa, aí ela vai no sentido oposto da linha. Só isso, partícula negativa, ela vai no sentido oposto da linha. Então, o homem criou um desenhozinho para representar o campo elétrico no entorno de partículas. Nome desse desenho? Linhas de campo elétrico. Também podem ser chamados de linhas de força, tá? Em alguns livros aparece como linhas de força. E te mostrei de onde é que nasceu a ideia delas. Analisa a trajetória de uma partícula positiva e desenha a linha ali. Ah, mas espera aí. Então imagina, cara, que eu tenho uma partícula positiva próxima de uma partícula negativa. Se eu fosse soltar uma partícula positiva aqui, esse seria o caminho dela. Mas se eu soltar um pouco mais para cima, à medida que ela vai ser repelida por uma e atraída por outra, ela faz essa curva bonita. Se eu soltar ela aqui, ó. Ah, tá de sacanagem, professor. Não estou brincando, cara. No laboratório a gente faz isso e percebe isso acontecendo. Se soltar ela aqui, ela vai para lá. Se soltar a partícula positiva, ela vem para cá. Aqui ela faria essa curva e depois continuaria. Poderia tanto depois passar reto, como terminar a curva e atingir essa. Dependeria dos valores das cargas. Pô, tava tão bonitinha as linhas de campo, né? Antes organizadinhas, ó. Tá, né? Radiais, agora ficou uma zona já as linhas de campo. O campo elétrico aí está deformado. Mas não tem problema. Solta a partícula positiva, ela obedece a linha. Negativa, sentido oposto da linha. E aqui, professor, parada? Não, ela vai no... né? Poderia se imaginar uma outra linha ali acompanhando essas, né? Para teres uma noção qual seria a trajetória da partícula positiva. Outra coisa, o que tu acha? Ó? A partícula, um ponto A e um ponto B. Onde é que tu acha que o
é maior, em A ou em B? Em A, né, porque está mais próximo. Então eu posso acrescentar uma nova característica das linhas de campo. Além dessa, eu posso falar o seguinte, ó, quanto mais próximas, mais intenso é o campo. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo. Eu já vi no vestibular cair questão assim, palavra de honra, ó. O cara ia lá e dava várias linhas de campo. Todas bizarras assim, e dava vários pontos, A, B, ponto C, ponto D. E perguntava em qual ponto o campo elétrico é mais intenso. Claro, as linhas estão mais próximas, estão mais juntas, só isso. Então até agora tu sabe de onde é que vem as linhas de campo e te contei uma propriedade importante delas, duas, né? Que elas representam a trajetória de uma partícula positiva e quanto mais próximas, mais intenso é o campo naquela região. Outra coisa, nunca se cruzam, jamais, nunca se cruzam. E quarta e última propriedade que para hoje dá para comentar, eu revisarei essas propriedades futuramente, tá? Mas hoje já dá para comentar mais uma, que as linhas de campo nascem nas partículas positivas, nascem, entre aspas, né? Nas partículas positivas e morrem nas partículas negativas. Então tu vê, eu ainda não te ensinei a definição técnica de campo elétrico, eu ainda não te falei, ó, campo elétrico se calcula assim, mas eu já te contei que campo elétrico é uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica e que essa influência pode ser descrita graficamente com linhas de campo ou linhas de força. Mas infelizmente a física não fica só na teoria, ela tem que ir para o lado prático, pragmático, para medir. Nós temos que dar um jeito de aprender a medir campo elétrico. Aí sim a gente vai ficar feliz. Para que eu possa te mostrar essa ideia de como é que o ser humano começou a medir campo elétrico, eu tenho que te levar para o laboratório. E o nosso laboratório aqui é incrível porque ele é virtual, ninguém morrerá aqui no nosso laboratório. Mas não toquem em nada na via das dúvidas, hein? Por favor. Então olha só, eu peguei uma carga elétrica negativamente carregada, eu nem sei qual é o valor dessa carga elétrica, e fixei ela no laboratório. Tá lá, fixa a carga elétrica no laboratório. Não importa como é que ela foi gerada, não importa o valor dela. Cara, se eu pegar cargas para fazer uma carga de teste, lembra? Carga de teste positiva. Ou, ó, eu sinto atraindo, ó, ou como atrai, e aqui, aqui atrai também, aqui atrai pouquinho. E aqui, oh meu Deus, como atrai, como é forte. Tudo bem para vocês? Como é o nome dessa coisa invisível ali em volta? Campo elétrico. Eu poderia selecionar o ponto A para estudar, o ponto B, o ponto C, ou o ponto D, ou o ponto G, não importa. Mas minha mãe mandou esse aqui. Eu vou estudar o que está acontecendo nesse ponto C, não quero saber o que está acontecendo ali, dane-se ali também, suma. Eu quero saber só aquele cara ali. O que tem ali, professor? Não tem nada ali. Não tem nada. Tá? É um lugar do meu laboratório que eu marquei para não me perder. Eu fiz uma marquinha ali para não me perder aqui. Aquele ponto é que vai ser estudado. No laboratório eu tenho equipamentos os mais modernos possíveis, ou seja, eu sei como medir carga elétrica, que é em Coulomb, e eu tenho um aparelho que pode medir força. Essa é a minha aula? Acabou a minha aula? Eu não vou. Então, ó, a força em Newton. A força em Newton, preciso desse momento, preciso. No laboratório de verdade eu jamais poderia usar 1 Coulomb, 2 coulombs ou 3 coulombs, porque mataria a galera do laboratório. Aqui no laboratório virtual, como ninguém vai morrer, eu vou usar 1 coulomb mesmo, a carga assassina. Eu vou botar aquela carga de 1 coulomb no ponto que eu estou estudando, só que eu vou amarrar ela num aparelho de medir força, um dinamômetro.
Assim, depois que eu fizer essa instalação, enquanto ela estivesse atraindo, eu olho ali, tá certo, aqui, eu tô vendo, 50 newtons. No laboratório dá 49, alguma coisa, ou 50, alguma coisa. Aqui no laboratório virtual dá 50 redondo. Fala. Arrisca-se, botei uma carga que é o dobro da primeira, de 2 coulomb. Deixa eu ver. É verdade, 100? Cara, o leigo, ele olha isso e ele fica até bravo. Senhor, tu acha que eu sou idiota? Dobrou a carga, dobrou a força. Triplicou a carga, triplicou a força. Pois é, para uma pessoa normal isso não significa nada. Para um gênio que está estudando um fenômeno, ele olha e pensa: descobri uma coisa nova. Um gênio olha para esse experimento idiota e pensa: claro, descobri como é que se calcula campo elétrico. Como é que eu vou calcular campo elétrico? Deixa eu pensar. Pô, cara, é só pegar o valor da força e dividir pela carga de teste utilizada. Na experiência 1, qual seria o módulo do campo elétrico? 50 dividido por 1. Na experiência 2, 100 dividido para 2. Na experiência 3, quando eu usei a carga de 3 coulombs, deu 150 newtons, né? Em todos os casos, a razão dá 50 newtons por coulomb. O que significa dizer que naquele ponto tem um campo elétrico de 50 newtons por coulomb? Quer dizer que cada coulomb colocado ali recebe uma força, claro, de 50 newtons. E se for meio coulomb? 25 newtons, meio coulomb metade, 25 newtons. Observa como é fácil, né, a definição de campo elétrico. Como é fácil a definição de campo elétrico. Só que eu calculei só o módulo. Se eu fosse representar o vetor, eu teria que fazer um vetor que passa pelo ponto e pela carga geradora e aponta para a carga. Por que está apontando para a carga? Porque a carga é negativa. Então tu vê, ó, uma merda. Aqui. Menos pior. Esse é o campo elétrico, o vetor campo elétrico. Se essa carga fosse positiva, pessoal, não ia mudar nada no cálculo. A única diferença é que o vetor campo elétrico seria de afastamento. Certo? Só isso. Tá bom. Eu vou largar o osso. Daqui a pouco a gente está de volta. Daqui a pouco a gente continua. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Vamos continuar a partir desse ponto. Campo elétrico. Tem muita coisa ainda para falar de campo elétrico.